Queridas almas, sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje quero conversar com vocês a respeito de vários assuntos para a gente iniciar esse mês de abril concretizando algumas coisas na nossa realidade terrena, aqui na matéria, aqui na 3D. A partir destas reflexões que eu gostaria de trazer para vocês. Inicialmente, eu quero comentar com vocês sobre as questões de sintomas, né, conhecidos como sintomas da ascensão. Muito tem se falado a esse respeito e pouco, pelo menos pouco, eu vejo sendo feito algo importante ou relevante que possa amenizar, né, os desafios deste processo. Então, alguns dias atrás, aliás, alguns meses, né, eu até deixei alguns vídeos aqui para vocês comentando a respeito de uma conexão que eu fiz com o plano extrafísico através da equipe Citari, né, principalmente com os mestres da Fraternidade Branca, para a gente tentar entender, né, por que de tudo isso e o que fazer mediante a tantos sintomas emocionais, físicos, energéticos, que estão afetando todos nós. Eu trouxe uma informação que eu considero bastante relevante para vocês, e até depois disso, escutei alguns outros canais, principalmente essa semana, comentando situações a respeito também, né? Que é essa questão de os nossos corpos não estarem, entre aspas, dando conta desta carga energética, principalmente daqueles que são conhecidos por sementes estelares, chamas gêmeas, né? Pessoas que estão portadores da luz, seres do raio azul, pessoas que estão ancorando energeticamente esses códigos de luz para a ascensão planetária. Bom, quem está recebendo e ancorando essa energia, que são a maioria desses seres, né, que eu comentei aqui, não todas as sementes estelares, nem todos os seres, mas uma boa parte, né, deste coletivo tem sofrido ainda mais com estes ancoramentos. Porque o que acontece é que a Terra está em ascensão. E nós aqui, vivendo aqui, né, nós em corpos humanos, estamos ascendendo junto com a Terra. Por isso, a quantidade energética é proporcional a um planeta e não a uma pessoa em ascensão. Sendo assim, quando a gente ancora estas energias de códigos de alta frequência, né, uma energia que não é mais fotônica, que agora são raios gamas, e raios gamas realmente fazem mal à nossa saúde, nós acabamos por sentir extremamente cansaço, desorientamento, desânimo, dores no corpo, dor de cabeça, enjoo no estômago, alterações hormonais, alterações do sono e várias outras situações. Mediante isso, houve algumas reuniões no plano extrafísico para discutirem várias questões. E uma das pautas era essa, de como faria para que amenizasse essas dificuldades, né, que nós estamos enfrentando, que pode realmente causar algumas doenças no futuro, né, por causa da radiação, etc. Bom, e um outro tema dessas reuniões no plano astral, com a Federação, com a Fraternidade Branca, estava falando a respeito da finalização do tempo para a ascensão, para o processo da ascensão. E houve aí algumas, entre aspas, discussões, né, diálogos aí entre esses seres que estão à frente deste trabalho aqui na Terra, se dariam mais tempo para as pessoas que estão aqui fazerem, né, chegarem até o ponto de ascensão. E no final de todas essas reuniões, o que ficou acordado não teriam mais tempo, uma vez que esse tempo já está extremamente esgotado, e em termos energéticos, de harmonia com o universo, de alinhamento, nem poderia mais dar continuidade a isso. Portanto, nós sabemos que quando isso acontece, vamos ter mais alguns movimentos, né, planetários, onde
vai haver vários desencarnes. E vocês podem ver aí pelo que já está acontecendo, voltou, né? Tinha dado aquela acalmada nesses terremotos, aviões, enfim, várias formas, né, de desencarne coletivo. E retornou agora com a Tailândia, e já tenho visto aí mais algumas outras notícias. Ou seja, após essa reunião, que tinha dado essa pausa, né, e não foi realmente suspenso o processo. Então, nós continuamos no movimento onde será retirado uma grande quantidade de pessoas do planeta, onde ficará uma média aí de 1/3 da população dos 8 bilhões, né? Contudo, a gente ainda vai ver uma quantidade maior devido aos walkings, né? Pessoas que vão desencarnar, mas os corpos continuarão aqui através dos walkings. Mas, enfim, o que eu quero trazer para vocês é essa atualização, né? Relembrando vocês desta questão. E para as pessoas que estão em conexão de chamas gêmeas, eu quero trazer um alerta. Eu tenho percebido que houve um empenho muito grande no final do ano de 2024 e até no início do ano de 2025, no início que eu digo ali janeiro e fevereiro, né, que nós ainda estamos iniciando abril, de uma certa dedicação para o processo de ascensão, o processo de despertar, de crescimento, né, de mudança da sua condição frente à sua evolução, né, à sua experiência terrena. E eu acredito até que, devido a essas energias, as pessoas podem não ter consciência do que seja, mas têm as sensações, as percepções, né? Eu senti que muitas chaminhas gêmeas deram uma parada neste processo. Parece que cansaram, né? Parece que desanimaram. E isso se deve realmente a essas frequências vibracionais emitidas por esta reunião, né? Que chega até nós de uma forma que a gente não compreende com clareza, mas que diz para o nosso inconsciente, não precisa fazer mais nada, o tempo acabou. Isso é verdade. Por um lado, isso é verdade porque para muitos, de fato, não vai haver ascensão neste planeta e eles vão ser levados para outros planetas de 3D. Independente se é chama gêmea, se é semente estelar, não vibrou na ressonância necessária, não tem Arcanjo Miguel e nem Saint Germain que vai te livrar dessa situação como muitos pensam, porque isso é uma questão de ressonância, é uma questão de frequência. E você não trabalhou, se você não atingiu a meta, não tem como, né? Ainda precisa trabalhar um pouco mais. Contudo, pode ser que você esteja captando essas informações energeticamente, em termos frequenciais, que se instalam no seu inconsciente e acaba entrando nessa energia do desânimo, da sensação de não precisar fazer nada mais, mas isso não significa que é para você esta informação. Um outro motivo que pode levar algumas pessoas a agirem assim, principalmente no coletivo de chama gêmea, são as decepções que vem tendo ao tirar os véus das ilusões. Isso tem ocorrido muito. Então, ideias, pensamentos que se acreditava piamente em relação a si mesmo, de estar, de repente, até num estágio mais elevado, ter uma capacidade X de desenvolvimento, estar próximo à união, etc., que não se confirmam, que não se comprovam na matéria, e surgem outras informações, né? Vão deixando as pessoas desanimadas, frustradas, porque vão enxergando a verdade da grande ilusão que viveram. Este movimento, ele vem acontecendo em 2024 e ele foi bastante forte nos 2 primeiros meses agora do ano de 2025 e vai continuar acontecendo durante o ano de 2025. E muitas chamas gêmeas remetem isso ou ao gêmeo, né? Ou remetem isso a situações assim onde elas não acreditam e continuam querendo sustentar uma mentira, uma ilusão sobre si mesmas. E isso também gera a grande dificuldade de continuar os seus tratamentos, continuar a sua expansão de consciência, continuar as suas curas. Não é bom para você e não é bom para o planeta. Por mais que nós vamos agora começar no movimento um pouco mais tranquilo, onde aquelas conexões que nós tivemos com seres como Anunnakis, reptilianos, daqueles períodos difíceis da nossa história, as energias já estão
acalmando nesse sentido, que foi neste momento energético que nós começamos a nos conectar com esses véus, né, tirando mais esses véus e tendo mais decepções. Mesmo que isso ainda esteja acontecendo e vai acontecer para mais algumas pessoas, nós já estamos entrando numa outra linha do tempo para quem trabalhou, para quem se dedicou, para quem está todos os dias vivenciando o processo ali dedicadamente, empenhado, querendo de fato, né, expandir sua consciência. Já está se abrindo uma outra linha do tempo que está relacionada com essa questão das pirâmides, certo? Mas antes de pensar essa outra linha do tempo que nós estamos acessando, eu quero dizer para essas pessoas que estão no coletivo de chamas que tudo que elas estão sentindo em termos de decepção consigo mesmas, de repente com a família, de repente com o companheiro atual, com o seu gêmeo, tudo isso tem um motivo e é positivo para essas pessoas. Por mais que possa doer, por mais que possa ser difícil encarar, né, e ver que por muito tempo se acreditou em informações que não vão se concretizar, trazendo uma imensa ilusão, de repente uma dor no coração, pelo fato de terem muito apego, pelo fato de terem gerado ilusões, gerado expectativas. Tudo isso faz parte de um processo que está te fortalecendo para essa próxima etapa. Mas também quero alertar que este período é também um período de liberação de contratos, pactos, implantes, mais um período, né? Porque nós já tivemos vários que estava em ascensão, em evidência, este tipo de tratamento. Mas agora nós estamos ainda mais, devido a essas conexões. Após essas frustrações, né? Após identificar essas nossas ilusões, que alguns identificam, mas continuam não acreditando, outros identificam, mas não sabem o que fazer, é preciso liberar esses contratos e esses pactos. Então, se você se vê nessa situação de ter tido aí muitas frustrações, né, ter percebido que se enganou, vou dar um exemplo, descoberto algumas coisas do gêmeo que te deixa muito chateada. Imaginei que ele pensasse assim, agisse assim, mas parece que não. Em relação à sua própria família, em relação a você mesmo. Nos trabalhos terapêuticos, né, ter acessado informações que parece que realmente traz aquela ideia de que você se enganou, você errou no passado. Tudo isso é para te levar dizendo assim, acorda mais um pouquinho, que você precisa limpar este campo. Porque o nosso ciclo de evolução ou experienciação, né, esse processo, aliás, o processo ele é cíclico, energeticamente falando. Então, nós vamos, de tempos em tempos, né, vamos nos conectando novamente, de forma coletiva e individual, a pontos específicos do nosso passado que não foram resolvidos e que a gente precisa liberar. E nós estamos agora neste momento, estes karmas, né, que são esses nós energéticos que nós fizemos no passado. Muitos que acessam a ideia de ter sido sacerdotisa ou sacerdote, de ter sido uma pessoa, vamos colocar, importante, né, que teve nas suas mãos, teve no seu entorno, né, orientando várias e várias pessoas, dirigentes de alguma cidade, antigamente chamada de príncipes, princesas, faraós ou governantes nessa hierarquia, tem grandes compromissos com uma população, uma quantidade maior de pessoas, porque neste passado houve esses enganos, esses contratos. Houve muitos contratos chamado contratos de alma gêmea, que é exatamente igual a todas as sensações e sentimentos que as chamas gêmeas sentem pela sua chama gêmea, né, pelo seu fractal de chama gêmea. Portanto, pode ser que muitos tenham descoberto que aquela pessoa não é a sua chama gêmea, porque era um contrato, né, e você assinou isso por muito tempo, e isso ficou impregnado nas suas células. É o que a gente chama de DNA corrompido, DNA adulterado. E, na verdade, era só um humano que você tinha que se relacionar com ele para
que aumentasse a população terrena, né? Então, sementes estelares, chamas gêmeas, vieram de outros planetas como sacerdotes para ensinar, para expandir a consciência dos humanos que foram criados pelos Anunnakis, que não têm a energia crística. Viemos aqui para auxiliar esses humanos, mas fizemos contratos, pactos, para nos afeiçoarmos, para termos empatia, para termos amor, para nos relacionarmos intimamente com os humanos e assim gerarmos neles os códigos divinos, né, no corpo que foi criado pelos Anunnakis, por Enki, né, especificamente, porque não existiam esses códigos, né? E aí esses pactos, esses contratos ficam reverberando e a gente encontra essa pessoa atualmente e acredita que ele é a nossa chama gêmea. Mas se ele é ou se não é, para o seu processo de crescimento e evolução, experienciação e liberação desses nós, não faz diferença. Faz diferença para você saber que isso acabou na sua vida, né? A partir do momento que você fizer a liberação dos contratos, claro. Entenderam como a coisa é muito mais complexa? Então não é ainda o momento de você sentir que não tem mais nada para fazer, né? Você precisa buscar de enxergar tudo isso, de entender tudo isso e liberar os pactos. Por quê? Porque esses pactos, essas questões, estão impedindo a sua ascensão. Ontem mesmo nós fizemos uma reintegração de alma, que nós resgatamos um fractal, que foi bem... Salusa, né, nos informou que ficou bastante claro para nós, que se a pessoa que nós atendemos não tivesse feito o resgate desse fractal, que estava numa outra dimensão, num outro espaço-tempo, por milênios, não teria como ascender, né, porque é parte da pessoa e está aprisionada, né, estava com a mente totalmente fechada e aprisionada, né? Então, gente, muitas sensações também vocês vão ter exatamente dessas situações que não terminaram e que precisam terminar, uma sensação de que existe algo também a ser feito, mas não sabe como fazer, e traz também esse desânimo, e às vezes você capta essa informação de que não tem mais tempo para ascensionar, e aí você fala, bom, então deixa quieto, né? Não tem o que fazer. Juntando tudo isso, gera uma baixa frequência vibracional. E aí esses ancoramentos energéticos acabam que pesam mais em você. Você tem mais sintomas e o ciclo não finaliza. Então precisa verificar isso, dos pactos, dos contratos. E não somente para liberar todas essas questões por esses motivos que eu disse, mas também por um outro motivo que está conectado à ideia, né, das pirâmides, das informações que estão chegando para nós. As pirâmides, né, foi descoberto, principalmente a pirâmide de Gizé, né, descoberto que embaixo dela existem várias informações, várias situações ali, né, que essa informação está aí por todo o planeta. Bom, primeiramente é importante saber que nós tivemos a autorização, claro, para ver isso agora, né? Tantas outras vezes foi possível de investigar e não foi visto, porque não era para ser visto. Um dos seres que está à frente deste processo, daquela região ali, e especificamente das energias das pirâmides, da ativação, né, das pirâmides, é Thoth, né, Thoth. Alguns dizem que Thoth é Metatron, né, mas nós sabemos que Hermes Trismegisto, possivelmente Enoque, né? Ou seja, um ser de alta hierarquia, de bastante inteligência, grau de frequência vibracional altíssimo, amor no seu coração e uma grande capacidade de manipulação energética, alquímica, quântica, né, altíssima, e que ajuda muito este planeta, ele que está à frente. Dizem que Ramsés, que construiu a pirâmide de Gizé, né, se não me engano, pessoal aí dessa área, caso eu esteja enganado, podem me corrigir, mas no aspecto espiritual, o conhecimento que nós temos é que foi realmente Thoth, né? E com a ativação da pirâmide de Gizé, as outras pirâmides estão sendo ativadas. E aí nós começamos a entrar numa outra linha do tempo, que é a linha do tempo mais próspera, uma linha do tempo melhor para nós, onde nós vamos nos conectar aos nossos dons da nossa alma, do nosso espírito, porque enquanto sementes estelares, enquanto chamas gêmeas, nós vemos de outros planetas superiores, temos ainda uma grande capacidade intelectual, uma frequência alta,
amor no coração, amor incondicional verdadeiro, mas até então não tínhamos condição, estávamos aprisionados para acessar tudo isso, né? Agora vamos acessar com, digamos assim, uma intensidade maior. E isso vai chegar para mais pessoas. Aquelas pessoas que estão ainda com contratos, com pendências, com pactos, com nós, né, energéticos do passado, elas não conseguem acessar. E cria-se ainda mais os conflitos internos, né, porque as energias puxam para os dons, os acessos, e os contratos, né, os empecilhos, as travas puxam para trás. E você sente cada vez mais cansaço, mais desânimo, mais conflito e mais confusão. Tem o seu propósito, fortalece sua alma, fortalece o seu espírito, mas tem solução. Você não precisa ficar vivendo isso. Antigamente, como eu digo, no sistema educacional reptiliano, né, quando estávamos ainda sob essa energia 100%, que agora ainda existe, mas não é 100%, né, teve uma boa queda dessa matrix, nós fomos induzidos a baixar a cabeça como numa grande boiada, né, e seguir o fluxo e aceitar o que tinha por vir. Mas não é mais assim. Por isso que às quartas-feiras, depois de solicitar bastante a egrégora da espiritualidade e também acessar essas informações que vieram das reuniões dos planos extrafísicos, como eu comentei anteriormente, nós recebemos auxílio da Fraternidade Branca, a egrégora da Citaari, para trabalhar os corpos de luz, corpo físico, fazer os realinhamentos, para você ter mais clareza. Você precisa liberar mais coisas, liberar mais pactos, mais karmas, mais crenças, mais traumas, mais bloqueios emocionais. E nesse sentido, eu tenho observado também que têm chegado novos contratos de chamas gêmeas, né? O que é isso? Novos casais, né? Pessoas que conheceram a sua chama gêmea há pouco tempo, mas não fizeram nada para o tratamento, ou o que fizeram não foi muito relevante, e tem pouco conhecimento dessa área, tem pouco conhecimento, não sabe muito o que fazer, ou seja, são iniciantes, que inclusive quero fazer uma parte aqui, que eu deixei uma pasta específica na playlist, que chama Iniciantes, conteúdos para iniciantes, na conexão de chamas gêmeas. Vocês podem acessar, eu estou reeditando os vídeos, né? Coloquei alguns lá, mas vou reeditá-los, e vocês vão tendo acesso, porque já não faço mais vídeos para esse período, né? Mas eu tenho aí, nem sei, mais de 200 vídeos, vou tentar reeditar alguns, deixando só as informações mais importantes aí para vocês acessarem e aprenderem o que é poder pessoal, as etapas e as fases da dinâmica, o que vocês precisam desenvolver neste processo, autoamor, fase de rendição, né? Toda essa estrutura que eu já falei muito durante 2 anos sobre isso, vai estar tudo lá nessa pasta, né? Nessa playlist. Então, vocês estão chegando aí, não têm esse conhecimento, podem acessar. Iniciantes, conteúdo para iniciantes, é o nome da playlist. Então, pessoal, agora estamos passando, voltando aqui, nós estamos passando para essa outra linha do tempo, onde vamos acessar esses dons. E esses dons podem chegar para você de várias formas. Você pode começar a visualizar figuras geométricas, né, da geometria sagrada. Você pode começar a falar em línguas, né? Lembra daquela história das igrejas evangélicas, né? Isso pode acontecer. Você pode começar a acessar o seu lado positivo, o seu lado bom, o seu lado luz, dos tempos onde você trabalhava com magia, com alquimia, para que você possa, então, voltar, né, a ter esse seu dom, essa sua capacidade para trabalhar com você mesmo, para trabalhar na sua conexão, ou seja, o processo de maestria, né, a reconquista de si mesmo, através desses dons, desses poderes, né, que são os poderes da sua alma, devido à sua condição de um ser de luz que está aprisionado ainda neste corpo humano. Muitos também, por já terem terminado de ativar os seus códigos neste corpo humano, também têm a sensação de que o trabalho está finalizado, né? Mas ainda não está. Nós ainda não estamos já na quinta dimensão, né? Estamos parcialmente. E depois que as sementes estelares, né, o pessoal da linha de frente, né, como eu digo, os portadores da luz, seres do raio azul, adentrarem 100% em termos mentais, em termos emocionais, físicos, essa 5D, nós ainda vamos trabalhar para trazer o pessoal que não conseguiu chegar ainda, mas que tem condição de chegar. Então vamos acionar a abertura do portal 1212, né,
como eu já disse nesse outro vídeo, nós temos os códigos de abertura do portal 1111, que é despertar no outro, né, o processo de enxergar tudo isso. E agora, para a ascensão, nós vamos, então, ativar os códigos 1212 em nós, para conseguirmos depois ativar esses códigos do 1212, né, do portal 1212, não é o portal do mês 12, tá, gente? É o nome do portal que dá abertura para a ascensão. A equipe Citária já tem feito isso, já tem algum tempo, né? Tanto do portal 11, que é a abertura para o despertar, quanto do portal 12. E por isso nós temos acesso a esses trabalhos que temos realizado às quartas-feiras, e também com a reintegração de alma. Então fica aqui o alerta para vocês, que precisa curar traumas, precisa curar as crenças, os comportamentos limitadores, né? Liberar os pactos, liberar os contratos, tudo isso ainda precisa ser feito. Já fizemos muita coisa, mas ainda falta algumas coisas para vocês acessarem essas frequências que estão sendo emitidas pelas pirâmides, que vai te levar, né, a se lembrar desta época, mas não mais pela energia da sombra, e sim pela energia da luz. Contudo, se você não faz esse processo de limpeza, você vai acabar acessando a sombra novamente. Tá? E aí, como eu disse, conflitos e situações muito desafiadoras. Então, antes da dor e do sofrimento, eu sempre trago a sugestão: vamos continuar trabalhando, vamos continuar nos empenhando, fazendo as curas, para que a gente consiga, então, nos libertar de tudo isso e, de fato, termos essa liberdade para ascender à quinta dimensão, ok? Essas informações que eu trago para vocês é um compilado de estudos, de experiências profissionais, experiências pessoais e de canalizações também, né, que eu sempre recebo. E, à medida que vou entendendo tudo isso, construo alguns textos, vídeos e conceitos, né, e mensagens aqui para vocês. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Deixe o comentário de vocês, o que vocês estão sentindo atualmente, se já acessaram algum dom, se perceberam essa questão dos contratos, né, que precisa ser liberado, sobre as frustrações, decepções que podem ter ocorrido referentes à conexão de chamas, né, das resistências, né, porque existe muito. Ou se você está começando agora nesse movimento, né, deixa aqui o seu comentário para mim, lembrando sempre que mesmo que você não concorde com este conteúdo, é preciso que você tenha respeito e traga para cá uma forma de expansão de consciência mediante as suas perguntas ou as suas colocações, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Vou deixar também na descrição desse vídeo informações sobre reintegração de alma, sobre o trabalho das quartas-feiras e sobre as ativações de cura para as pessoas que ainda estão fazendo curas nas 5 feridas emocionais, e também algumas outras links de outras ativações para quem começou agora a vislumbrar, né, este processo de dons, né, de acessar os seus dons, ok? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês, uma excelente semana. E vamos que vamos nesse mês 4, porque é um mês de concretizar muita coisa boa. Na sexta-feira, Portal 44, estava esquecendo. Sexta-feira, Portal 44, estarei com vocês fazendo uma live maravilhosa. E vou deixar aqui mais informações no decorrer da semana, tá ok? Grande abraço.